Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Esporte Wesley, sua sempre melhor opção esportiva. Toda segunda-feira, eu, Alvino Brito e Samara Dias, trazemos para você o melhor do esporte do Brasil e do mundo e principalmente da sua região. Esteja sempre conosco nas segundas-feiras que você vai acompanhar o esporte regional, a valorização deste esporte tão às vezes deixado pelo poder público, você vê aqui no Esporte Wesley. Pois é, e aqui no Esporte Wesley é assim, além de você assistir aí do outro lado da telinha, você também pode participar. É só entrar em contato com a gente através do endereço esportewesley@wesley.edu.br. Sá, anda malhando bastante? Eu não vi, mas você tá, né? Não, tô um pouquinho, mas não tanto como aqueles que querem chegar num corpo perfeito, que querem realmente ter este corpo, mostrar esse corpo e competir com esse corpo. É essa a prática de fisiculturismo que vamos conferir agora. Põe na tela. Aqui no Esporte Wesley, no mês passado, acompanhamos a preparação e o treinamento pesado de Washington para o Campeonato Baiano de Fisiculturismo que foi realizado em Salvador. Vamos rever um pouquinho? A preparação foi pesada, foi dura, mas valeu a pena. O Washington voltou para a conquista com o título de campeão baiano de fisiculturismo 2013. Conta um pouquinho pra gente, Washington, você voltou a praticar o esporte que você sempre gostou de praticar, o esporte da sua vida, e como é que foi a emoção, a sensação de estar competindo com vários atletas bons também, né? A sensação é como se você estivesse estreando de novo, apesar de muito tempo praticando, mas depois de 10 anos, a volta, ela sempre tem um friozinho na barriga, sempre tem um tremor no palco, com a expectativa de quem está lá te aplaudir, te vaiar, tudo é sujeito, mas foi uma estreia que, uma volta ao palco que eu gostei. Pois é, vamos explicar para o pessoal que o título do Washington ele ficou em segundo lugar no campeonato, só que a comissão resolveu retificar o resultado. Explica pra gente como foi isso, Washington. Existe uma conta, uma soma de pontos, mais e menos, e a mesa, houve um erro na mesa. Tanto que após a minha apresentação, uma das apresentações, o público parou. Assim, parou e aquela vaia sutia. Aí, a sensação de eu estar ali de volta, para mim tudo estava sendo válido. Eu saí daqui contando com subir no pódio. Então, se eu subir no pódio, e daí eu dei os parabéns para o meu concorrente, parabenizei, ele me parabenizou por ter um sonho de estar competindo e ao meu lado. Saí, cheguei na segunda-feira, o vice-presidente me ligou e perguntou se eu tinha saído da dieta. Eu falei para ele, não, estou controlando. É porque você está convocado para o brasileiro. Coisa boa. Fiquei feliz. Aí, quando foi na quarta-feira, Tatiana, minha esposa, entrou no site da federação, estava retificado. Aí eu entrei e curti a retificação. Fiquei feliz, sabendo, a minha felicidade dobrou, sabendo que eu tenho um desafio muito grande pela frente, que essa classificação me dá vaga mundial ano que vem. Quem pensa que vida de atleta é fácil se enganou. De olho em outros campeonatos, o Washington vai continuar com a sua série de treinamento e, é claro, com a alimentação balanceada. Para isso, ele continuará com a ajuda e o incentivo da estudante de nutrição Tatiana Santos, que também é esposa do campeão. Ele vai continuar ainda com a alimentação ainda um pouco radical, porque ele está se preparando para outros títulos. Então, assim, vai aumentar um pouquinho mais o carboidrato, porque está sendo diminuído pré-competição agora, que falta 3 dias, essa redução do carboidrato. Esses 3 dias que já está perto da competição, vai zerar o carboidrato.
E outros nutrientes vai ser a base de brócolis, couve-flor, para que evite a oxidação, que é o hormônio cortisol, que é o aumento do estresse. Então ele vai continuar ainda com a alimentação um pouquinho radical, até que passe esses títulos que ele quer alcançar. E do fisiculturismo, nós vamos direto para o túnel do tempo da Copa do Mundo. É a decisão da Copa do Mundo de 1950 entre Brasil e Uruguai no estádio Maracanã registrou o maior público da história dos mundiais. Estiveram presentes na partida 173.830 pagantes. O público total atingiu a marca de aproximadamente 200 mil pessoas. Também em 1950, ocorreram as maiores goleadas da seleção em Copas do Mundo. Contra a Suécia, o time do técnico Flávio Costa fez 7-1 e contra a Espanha, o jogo terminou 6-1. Tá aí o time de 1950 do Brasil, talvez o grande início da nossa história campeã do mundo. Esse time de 1950, Samara Dias, para quem não sabe, ela tinha como base o Expresso da Vitória da década de 40, que era o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, com Barbosa e principalmente com Ademir de Menezes. Era um grande time que tinha a base vascaína, talvez por isso foi vice-campeão do mundo. E este jogo contra o Uruguai foi o chamado Maracanaço, exatamente pelo tamanho do Maracanã, que à época foi considerado o maior estádio de futebol do mundo, e por tanta gente presenciar a maior tragédia do futebol brasileiro, que foi perder para o Uruguai por 2-1, perdendo a Copa do Mundo dentro de casa. Agora há pouco, quando o Uruguai foi classificado para a Copa do Mundo do Brasil de 2014, a sua fornecedora de material esportivo, a Puma, lançou um comercial interessante sobre o Maracanaço. O Fantasma de 50 está de volta, com o fantasma com o número 50 em alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro, rememorando este título de 1950 e dizendo: "Ei Brasil, o fantasma está chegando". Alguma perguntinha, Samara Dias? Tem sim, o Joaquim quer saber o seguinte: os campeões da Copa do Mundo de 58, 62 e 70 recebem a aposentadoria de R$ 3.800 desde que a presidente Dilma sancionou a Lei Geral da Copa em junho do ano passado. Alvino, e os outros campeões de outras modalidades também recebem a aposentadoria? Samara Dias, outros campeões de outras modalidades, nós temos aí também na década de 60, o Brasil campeão do mundo de 62 e 63, perdão, de 59 e de 63 do basquete, e são extremamente poucos. Talvez este basquete deveria ser também trazido para ser atendido nessa lei. Por que eu acredito que essa lei ocorreu? Muitos, mas muitos mesmo, jogadores do nosso passado, que fizeram a história do nosso futebol, eles não souberam administrar o dinheiro que tinham. E naquela época, jogador não ganhava as fortunas que se ganha hoje. Ou seja, muita gente, muito campeão do mundo, muito grande jogador, morreu na miséria. Não teve uma aposentadoria digna. E eu acho que foi por isso a iniciativa da lei, para benefício a alguns campeões do mundo. E exatamente por isso você pensa, poxa, até 70, por que não 2004? A equipe de 2004 já tinha salários em outro patamar. Eram jogadores que se prepararam melhor para poder ter uma vida melhor após a aposentadoria. Alguns dizem que o jogador de futebol morre 2 vezes. Ele morre a primeira vez ao se aposentar aos 36, 38, uns vão até a 40 anos, mas tem sim uma morte e é mesmo complicado, mas outras modalidades merecem sim a aposentadoria pelo governo federal. Até daqui a pouco, depois do intervalo.